jeito. Como essa perca aconteceu e o que ela representou pra você? Assim, essa perca aconteceu num dia muito feliz. Eu e o meu irmão fomos embora para São Paulo muito novo, né? Eu tinha 5 anos e ele tinha de 3 para 4. Então, nós ficamos lá em São Paulo por um longo período onde nós não retornamos, não viemos passear, viemos uma vez só passear. E a gente tinha muita vontade de voltar para passear no Paraná, tanto que a gente chamava aqui o estado do Paraná de Meu Paranazão. Nós íamos viajar no dia do acidente. E foi tudo muito rápido. Eu lembro que a imagem que eu tenho assim disso foi que eu não entendi assim o que aconteceu porque foi rápido. Poderia ter pego eu e minha mãe, mas só pegou ele e ele tava assim de braço dado com a minha mãe, como eu também estava. Então minha mãe sentiu o impulso do carro arrancando ele, né, tipo dela assim, aumentando muito o limite de velocidade, e na esquina onde ele pegou o meu irmão, do outro lado era uma escola, né? Então era um lugar onde a velocidade deveria ser menor mesmo, e tinha placas de sinalização, tudo certinho, mas ele estava no momento de fuga, né? A última imagem que eu tenho do meu irmão é dele sentado no pronto-socorro, esperando para ele ser socorrido. E o BO que eu e a minha mãe fizemos, esse BO sumiu, né? E foi feito um BO totalmente diferente. Quando meu pai, depois que passou tudo, né, que a gente foi retomar, aí isso não era aquele BO. Então, assim, essa perca pra mim foi uma coisa, assim, inexplicável e muito rápida. E ao mesmo tempo, quando aconteceu do meu irmão, aí ele foi pro hospital, a gente foi aguardar ele fazer uma cirurgia. Eu me lembro de quando o médico desceu pra falar com a gente, que a cirurgia tinha sido muito complicada, que ele tinha perdido uma parte do fígado, do baço, e que ele teve uma hemorragia interna muito severa e que eles tinham feito o que era possível. E eu me lembro, assim, do meu pai falando, como que vai ser? Aí o doutor falou pro meu pai, o senhor não se preocupa como vai ser, se preocupa pra ele sobreviver essas primeiras 24 horas. E ele não sobreviveu. Como foram os seus primeiros dias ou semanas depois disso? O que você sentia naquele momento? Eu sentia muita injustiça, eu sentia muita revolta, eu tinha muita... Mas eu não podia demonstrar esse sentimento porque minha mãe, ela estava sofrendo muito, então eu tinha que pensar sozinha, eu não podia demonstrar que estava muito ruim pra mim, porque estava muito difícil pra ela. E assim... aconteceram muitas coisas, né, nessa época. E também eu tinha muita raiva quando as pessoas me falavam assim, ai, Deus fez o melhor. Tipo, vocês têm que se conformar porque foi o melhor de Deus. Que melhor de Deus era esse, que simplesmente veio, tirou meu irmão num dia feliz, né? Eu lembro que quando a gente foi arrumar as coisas dele, tinha um caderninho dele lá, tipo, com a letrinha dele escrita, que o maior sonho dele era voltar pro Meu Paranazão, como ele sempre falava. E eu e o meu irmão, a gente tinha muitos planos juntos, sabe? Eu e ele conversava muito, porque a gente tinha uma situação de vida muito difícil naquela época, por vários motivos. Então a gente tinha planos pro futuro. Então quando meu irmão morreu, eu fiquei pensando, o que vai ser de mim agora? Porque, tipo, eu não tenho ninguém, eu fiquei sozinha. Então, assim, eu sentia muita revolta, muita tristeza, e ao mesmo tempo eu tinha que ser forte. Eu pensava comigo, eu não posso me revoltar, não podia demonstrar essa revolta. E teve algum momento em que a tristeza ficou mais intensa ou mais profunda? Como que foi esse período pra você? À medida que os dias foram passando, porque quando acontece é um choque, né? Você sofre, porém você não sabe como vai ser a sua vida, a sua rotina sem a existência dessa pessoa. Então, conforme os dias foram passando, era muito pior. Eu me lembro de um episódio, assim, que foi... Eu me lembro da dor que eu sinto, hoje eu não choro porque eu creio que eu fui curada, né? Mas, assim, eu me lembro que quando a gente tinha uma rotina, depois que o meu irmão morreu. A rotina de ir todos os dias no cemitério. Nós não falhávamos nenhum dia. E o cemitério era longe. E quando chovia que a gente não ia, meu Deus, era um transtorno. Minha mãe ficava dentro de casa transtornada. E eu sentia, assim, desespero, porque eu ficava imaginando aquela chuva caindo nele, dentro do caixão, como ia ser. Enfim, então esses dias eram terríveis. Sofrimento, um transtorno, um desespero muito grande. Porém, uma sensação de muita incapacidade, de não saber o que fazer. Você sentia vontade de ficar quieta, se afastar das pessoas, refletir? Muita. Eu me lembro que eu tinha muita raiva de, tipo, as pessoas ficavam arrumando muitas coisas pra gente fazer. Uhum. Os parentes próximos, vai ter uma festa, inventava churrasco, inventava um monte de coisa, porque achava que a gente tinha que viver. Tipo, a gente não podia ficar dentro de casa, quando na verdade eu gostaria de ficar dentro de casa. E assim, eu fiquei muito tempo sem dormir no meu quarto, porque eu e meu irmão dividíamos o quarto. Então eu não conseguia deitar na minha cama, e ver a cama dele lá vazia. E, no geral, o que mais te ajudou a atravessar esse momento difícil? Foi Deus. Por mais que eu tenha me revoltado contra Deus, foi Deus. E eu lembro que eu falava pro Senhor que eu não queria mais ser sozinha. E aí tinha um outro comentário que na época me revoltava, assim, me entristecia. Agora ficou bom porque você ficou filha única. Na minha cabeça era, eu nunca vou ser filha única. Porque já tinha tido ele, né? Existia ele. Tipo, é impossível ser filha única. E eu nunca tive esse desejo de ser filha única. E eu pedia muito pra Deus me dar um outro irmão, né? Tipo, eu falava, Senhor, não importa se vai ser um menino, se vai ser uma menina. Me dá alguém pra poder... Eu não ser sozinha, eu não quero ser sozinha. E se você puder dizer algo pra alguém que está passando por um luto hoje, o que você diria? E não um luto como um todo, mas essa fase da tristeza, da depressão. É assim, hoje eu daria um conselho de que eu não vivi, né? Do que eu não tive a oportunidade de viver. Mas é assim, chora. O luto faz parte, a tristeza faz parte, a falta faz parte. Mas como que você vive? A gente aprende a viver, a gente começa uma nova vida, tipo, uma nova rotina sem essa pessoa. A saudade nos primeiros dias, elas são insuportáveis mesmo. Dói muito, a gente não tem o que fazer, a gente quer fazer alguma coisa pra amenizar, mas não ameniza. Então, tem que viver um dia de cada vez, respeitando
esse sentimento. É claro que a gente precisa se esforçar, né, pra atravessar essa fase. Mas não adianta a gente querer impedir a pessoa de sentir essa tristeza, de querer chorar, de querer pôr pra fora. Não adianta a gente criticar e não adianta a gente querer explicar o porquê isso aconteceu. Quando a gente tá nesse momento da perca, nada explica a perca.